Efésios 6, a partir do verso 10, vai falar a respeito da armadura espiritual. E é muito interessante que o texto é muito usado sozinho, sem a sequência. Eu queria ler, é claro, a armadura e depois o parágrafo, para que a gente medite naquilo que eu tenho como ideia para nossa reflexão hoje. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os principados deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Ficai alerta e Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com quais possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o ministério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Vamos orar? Deus, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez e pela leitura da Tua Palavra, e que o Senhor fale aos nossos corações e mentes segundo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a compreender de forma clara o Teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Essa é uma versão um pouco diferente da que eu estudei, mas ela ainda vai usar uma palavra surpreendente, né? Que ela vai falar intensificai, aí no verso 18, intensificai as vossas invocações e súplicas. Na maioria das outras versões está perseverando em todo tempo, não é isso? Alguém está diferente? Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Hoje pela manhã a gente falou sobre a perseverança que cada crente deve ter, e eu queria fechar essa noite com essa reflexão, porque para que possamos receber a glória de Deus e a honra de Deus em nossas vidas, é necessário que tomamos posse da armadura de Deus e que principalmente venhamos a perseverar, a intensificar as nossas ações mediante o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque, como o texto vai dizer muito claro, nós já estamos vivendo os dias maus e momentos tenebrosos nesse mundo obscuro, um mundo onde hoje a gente vê que a própria religião fala muito mais alto do que a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão preocupadas muito mais com as suas doutrinas ou com a sua igreja, a nomenclatura, do que com o próprio Evangelho de Deus. Hoje se prega muito mais a respeito de instituições e pensamentos eclesiásticos, doutrinários,
do que propriamente dito a palavra de Deus pura, simples e eficaz para a vida das pessoas. Hoje é muito fácil você ver ilustrações que nos envolve de tal forma que a gente acaba permanecendo muito mais com a ilustração do que com a aplicação dela dentro da palavra de Deus. Então, quando eu olho para esse texto e vejo que Paulo está dizendo a respeito de intensificar, é quando cada um de nós precisamos nos aplicar muito mais em fazer a vontade de Deus, em fazer se cumprir em nós os mandamentos do Senhor. Aqui, quando eu vejo, como eu falei, essa diferença nessa versão, que é com toda intensificar as vossas invocações, a palavra invocação, ela vem de você verdadeiramente buscar que seja incorporado, né, o Espírito Santo de Deus. A gente vê por aí a invocação de espíritos, invocação disso, daquilo, mas como a palavra de Deus aqui diz, é que a gente deve constantemente estar invocando para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. E aí, quando isso acontece, é inevitável a ação do Espírito Santo. Primeiro na minha vida e depois na vida daquele que me cerca. Hoje eu ganho um puxão de orelha porque ultimamente eu tenho sido muito grosso. Talvez seja pelo cansaço, mas pela falta de paciência. Mas ele vai dizer também que precisa que nós oremos por ele, para que ao abrir da boca dele, aí no versículo 19, né, ele vai falar: orai também por mim. E pela manhã a gente viu exatamente isso também, que Paulo pede que não é só que a gente faça alguma coisa, ou que eles lá na época fizessem alguma coisa para Deus, mas que também intercedesse para que ele tivesse, vamos dizer assim, uma paciência, um amor maior, ou até mesmo uma resistência a mais, né? A palavra seria isso, uma perseverança a mais em manter-se firme diante das tribulações que ele estava passando. Aqui nesse momento ele está preso, e está dizendo que ainda assim preso ele é um embaixador de Cristo. Então nós precisamos interceder uns pelos outros, e faço minhas palavras dele, e preciso também das orações dos irmãos, porque às vezes as coisas são tão óbvias, né, que eu particularmente prefiro ser direto, mas muitas vezes tenho sido realmente grosso, né, no meu falar, no agir, mas que os irmãos possam me perdoar e levar a Deus as orações, porque eu sei que algumas pessoas, principalmente os novos, né, não vão conseguir compreender a dimensão de uma exortação mal feita conforme a gente gostaria de receber. É muito mais fácil a gente falar com grosseria, porque não tem custo, não tem que baixar o tom de voz, é simplesmente, não, é isso, pronto, acabou. Mas quando alguém te pergunta por que isso, é porque tem que ser, né? Como é muitas vezes nos quartéis e em alguns lugares onde a autoridade é exercida com frequência, isso acontece, mas que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude, e que ajude a cada um de nós. Ele depois vai dizer sobre as orações por todos os cristãos. Dificilmente a gente consegue contemplar ou orar pelos nossos irmãos. O pastor é mais fácil orar pelas ovelhas porque ele lembra que ele tem a responsabilidade, mas os irmãos especificamente lembrar em casa daqueles pedidos que aqui foram feitos, ou interceder independente dos pedidos, de forma assim a lembrar. Não sei, por exemplo, hoje faltou muita gente, tanto pela manhã quanto pela noite. Será que a gente está mais preocupado em julgar, né? Não tem
vergonha, ou está sem compromisso, ou não quer vir, está de preguiça, ou se a gente está orando para que Deus esclareça, para que Deus oriente, porque a meu ver, quando uma pessoa falta à igreja, ela diz pessoalmente a Deus que não precisa louvar a Deus e que não precisa da graça de Deus. Então não sei qual é a sua interpretação, não sei qual é a interpretação de Deus para que uma pessoa não venha à igreja, mas a gente ouve de tudo, desde da escuridão do caminho, do cônjuge ou de filhos, mas que a gente consiga interceder por eles para que Deus realmente os convença, né? Para que eles abram os seus olhos e enxerguem a necessidade de louvar e de engrandecer o nome do Senhor, que tem sido fiel para com cada um de nós. Por último, eu volto lá para a armadura, porque eu queria pensar com os irmãos, diante daquilo que a Bíblia nos impõe, quais os significados ou os porquês de tomarmos sobre nós essa armadura de Deus. A armadura vai dizer, vou levar a ordem inversa daqui, mas primeiro do capacete da salvação, que vai ser para cada um de nós um defensor. Eu uso o capacete como motoqueiro para que, se alguma coisa cair na minha cabeça, como já caiu, né, uma fruta, uma pedra, alguma coisa assim, eu não seja atingido. Ou se eu cair, eu não bata com a cabeça e não sofra ali um traumatismo craniano. Mas com a palavra de Deus, precisamos usar, em relação à espiritualidade, precisamos estar continuamente usando esse capacete